Dando seguimento à aula anterior, então vamos continuar aqui ainda falando de matrizes quadradas, o conceito de matriz identidade, né? Então a matriz identidade, ou como também é chamada de matriz unitária de ordem n, ela é definida simplesmente como a matriz que tem o elemento 1 em todas as entradas da diagonal e 0 em todas as entradas demais, né? Então a gente pode definir dessa forma, que ela é a matriz quadrada com 1 na diagonal principal e 0 em todas as demais entradas, ou todas as outras entradas. Então, essa matriz ela pode ser de qualquer ordem, de ordem 1, de ordem 2, 3, 4, n qualquer. Então a gente representa da seguinte forma, ela com a letra I maiúscula, com um número que indica a sua ordem embaixo, que eu estou colocando n qualquer, né? E a forma como ela foi definida, então ela é assim, ó, tem 1 em todos os elementos da diagonal, sejam independente da ordem, né? E 0 em todas as demais. Alguns autores preenchem, né, cada uma das entradas com 0 da seguinte forma, né, 0, 0, 0, 0, 0, e assim vai, né, até completar, né. Então, como diz, e da mesma forma em cima, né. E outros escrevem assim, em vez de colocar um 0 em cada uma das posições, ele já coloca logo um 0 representando que todos os elementos das outras entradas são nulos, né. Então você pode escolher essa representação ou essa para poder representar os elementos nulos de uma matriz diagonal, né. Então, dessa forma, ela funciona como se fosse o elemento neutro da multiplicação das matrizes, de tal forma que uma matriz A qualquer multiplicada por I é a mesma coisa que I e N, né, multiplicada por A, que resulta na própria matriz A, né? Ou seja, é como se fosse o elemento 1, né, do nosso sistema de contagem, onde 1 vezes qualquer número é esse número qualquer. E, então ela tem esse papel aqui no corpo das matrizes, certo? E o outro conceito relacionado também a escalar, relacionado à identidade, é o conceito de matriz escalar. Essa daqui ela é muito semelhante à matriz identidade, só que ela funciona da seguinte forma. É como se fosse, em vez do 1 em cada uma das entradas da diagonal principal, você tem um número real qualquer, um número k, por exemplo. Então, dessa forma, você pode ter o 2 como todos os elementos da entrada, o 4, o π, o 7 sobre 15 em cada um, enfim, qualquer número real, desde que ele se repita em todas as entradas da diagonal principal. Então, a gente pode definir da seguinte forma. Tem, de maneira semelhante à identidade, podemos dizer que é a matriz quadrada com K, né? O K pertencente aos reais na diagonal principal. E 0 em todas as outras. Todas as outras entradas. Então, ela não tem uma representação específica, né, para a matriz escalar, basta notar que ela é a matriz identidade multiplicada por esse número k qualquer, né? Então a gente pode representar ela da seguinte forma, uma propriedade, dizer que ela é k vezes i,
né? Aqui não vou colocar o índice, né? Fica entendido que é uma matriz identidade de ordem n qualquer. Então K vezes I vezes uma matriz A qualquer é a mesma coisa que eu pegar então a matriz I vezes A e multiplicar por um K, tanto à direita quanto à esquerda, dá no mesmo, né? Como eu vi anteriormente que a matriz I ela funciona como um elemento neutro da multiplicação quando se trata de matrizes, I vezes A dá o próprio A, né? Então aqui é o próprio A, então sobra só K vezes A, né? Então, só para ficar claro, matriz escalar então é como se fosse um múltiplo de ordem K, por assim dizer, de uma matriz I qualquer, já que é K multiplicado por essa matriz identidade. Então, pegar aqui alguns exemplos, só para ficar claro o conceito. Posso pegar aqui uma matriz de ordem... Uns exemplos que estão aqui no livro. Uma matriz de ordem 3, uma matriz de identidade de ordem 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ou você pode representar também, aqui ele dá um exemplo já de uma matriz de 4x4, né? 1, 1, 1, 1. Onde, daquela forma que eu falei anteriormente, ou você preenche cada uma das entradas com 0, né, como eu fiz aqui em cima, ou você coloca simplesmente um círculo representando um 0, né, um 0 grandão aqui representando que os outros elementos são nulos. E uma terceira forma que eu não tinha mencionado antes é você não colocar nada, né? Já fica subentendido que se trata de uma matriz de identidade. Aí a quantidade de elementos da diagonal vai determinar a ordem da sua matriz, né? E uma matriz escalar que ele coloca aqui é essa daqui, ó, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, né? Que nada mais é do que o escalar 5 multiplicado pela identidade, certo? Então, enfim, são só alguns exemplos para poder ilustrar essa definição. Em seguida, trata aqui do conceito da potências de matrizes ou polinômios matriciais e também polinômios matriciais que decorre diretamente das potências de matrizes. Então, primeiro, potência de uma matriz A qualquer, uma matriz A qualquer, como por exemplo A ao quadrado, é o mesmo conceito que a gente aplica no caso dos números reais. Quando você eleva um número ao quadrado, você está fazendo o quê? Multiplicando ele por ele mesmo duas vezes. Com matrizes funciona da mesma forma. Assim, A ao cubo é A vezes A vezes A, né? Que é a mesma coisa que o A ao quadrado que você calculou antes multiplicado por A, né? E assim segue, né? Com qualquer potência n, A elevado a n, é o A vezes ele mesmo, n vezes, A, n vezes, certo? E você também tem o A elevado a zero, que é igual à matriz identidade, né? Assim como a gente tem nos números reais, que qualquer número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, como que isso se relaciona aos polinômios matriciais? É o seguinte, quando você tem aqui um polinômio que pode ser representado da seguinte forma, como f de x igual a a0 mais a1x elevado a 1, né, mais a2x ao quadrado, até a enésima potência, o enésimo termo do polinômio, digamos que em vez de entradas a0, a1 e a2, você tenha escalares quaisquer do corpo dos reais, são números reais, né? E enquanto que no lugar das variáveis x ao quadrado até x elevado a n, você tem matrizes, né? Assim, quando você quiser representar então no lugar do x colocar uma matriz A, você vai ter A0, A1 multiplicado pela matriz A,
somado com A2 vezes A ao quadrado até AN vezes A elevado a N. Né? Como você já viu que a definição de potências de matriz se dá como eu fiz aqui em cima, o polinômio matricial ele é representado dessa forma quando você precisar encontrar quem são cada um dessas variáveis, né, dependendo da potência, você trabalha com a mesma forma de potenciação dos números reais. Né? Então, vou colocar aqui um exemplo para poder ficar mais claro. Aqui no livro, ele trata do seguinte. O livro, no material lá que eu disponibilizei para vocês, ele dá uma matriz A com entradas 1, 2, 3 e menos 4. Então, o que seria a potência de A? Seria colocar aqui o termo A ao quadrado, por exemplo. Seria simplesmente pegar a matriz A e multiplicar por ela mesma duas vezes, né? Como eu estou fazendo agora. 1, 2, 3 e menos 4. Né? O resultado disso vai ser 7 menos 6 menos 9, 22. Pode aí fazer. Lembra que multiplicação de matrizes, né? Linha vezes coluna. Então, 1 vezes 1 mais 3 vezes 2 dá 7. 1 vezes 2 mais 2 vezes menos 4 dá menos 6. E assim vai até calcular todos os elementos. Da mesma forma, você tem aqui A ao cubo, que é você multiplicar A por ele mesmo várias vezes, ou simplesmente você pegar o A ao quadrado e multiplicar por A. Né? Porque o A ao quadrado já calculamos, então vamos usá-lo. Né? Então, 7 menos 6 menos 9 e 22. E multiplicar pela matriz A. 1, 2, 3 e menos 4. Aí, aplicando a mesma propriedade, ó, linha vezes coluna. 7 vezes 1 dá 7. Menos 6 vezes 3, menos 18. Menos 18 mais 7, menos 11. E assim você encontra todos os outros elementos. Aqui, ó, 38, aqui dá 57 e aqui dá menos 106. Né? E assim você faz o A quarta, A quinta, até dependendo de qual seja aí o grau do seu polinômio. Né?